Olá, espero que estejam todos e todas bem. Minha saudação a toda a comunidade da Faculdade Flamingo e eventuais convidados que estejam nos assistindo neste momento, nesse masterclass da Educação Infantil. Eu sou a professora Anita Rodrigues, sou professora da Faculdade Flamingo. Farei uma breve descrição aí. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos também castanhos, com um leve volume. Está no comprimento assim abaixo do ombro. Estou usando uma camisa branca, com alguns detalhes em azul. Eu uso óculos. Estou num quarto, né, que nesse momento está adaptado para um escritório. E ao fundo eu tenho uma parede cor de pêssego, alguns cadernos e um vaso com uma orquídea bem linda. Então vamos lá. Educação infantil. Envolve educação para as crianças bem pequenas. E as crianças pequenas, elas aprendem? Aprendem o quê? Então, tem um pensador, Jean-Jacques Rousseau, que ele diz o seguinte, que a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já aprendem, já se instruem. Né? Então, o que é educação infantil? É uma fase da educação básica. Então, nós temos a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E atenção a isso, hein? Porque sempre cai em concurso público. E no segmento da educação infantil, ela está dividida em dois serviços, que é a creche, que atende crianças de 4 meses aos 3 anos. E a pré-escola, que compreende o atendimento de crianças de 4 e 5 anos. E essa educação infantil aí, ela é importante? Bom, a literatura especializada, e estou falando de estudiosos que educam sobre educação, ela reconhece que a educação infantil, ela se beneficia, as crianças, né, se beneficiam tanto no presente, enquanto elas estão frequentando a educação infantil, como em sua escolaridade futura. E esses efeitos não são mais positivos, né, quanto melhor for a qualidade dessa educação. Então, estudos recentes foram realizados com resultados da Provinha Brasil. Essa prova ela acontece com crianças no segundo ano do ensino fundamental. E foi verificada uma significativa diferença nos resultados quando a criança teve acesso à pré-escola, principalmente acesso na pré-escola de boa qualidade. Então, educação infantil é que lugar é esse? Né? Que papel que ele cumpre, onde as crianças vão se constituindo enquanto sujeitos sociais. Né? Então, a educação infantil, ela tem se declarado como essencial para a aprendizagem eficaz dessas crianças, para a socialização dessas crianças e também para que elas desenvolvam as suas habilidades. Preparam as crianças para um melhor desenvolvimento escolar no futuro. Né? E, além disso, ela promove aí um alicerce para a construção de uma aprendizagem e de um desenvolvimento crítico, que é tão importante. Né? Então, a escola, ela é muito importante, porque cada família tem seu modo de viver, tem seu modo de agir, de se alimentar. É tudo muito específico. Então, quando a criança acessa a escola, elas têm possibilidade de perceber a existência de outros modos de se alimentar. Por exemplo, comer aí uma simples banana. Uma criança pode pegar a banana e ela descasca a banana e ela come. Conforme ela vai mordendo, mastigando, engolindo, ela vai descendo a casca, aí ela vai, pega de novo, vai descendo a casca, nem põe a mão na banana e joga a casca lá no lixo. Outra criança pode descascar toda a banana, jogar a casca fora, pegar a banana com a mão e comer.
Uma terceira criança pode pegar essa banana, descascar toda, colocar no prato e comer com arroz e feijão, né? E qual é o jeito certo de comer? Bom, o jeito certo é comer a banana, né? Esse é o certo, comer a banana. Como ela come, cada um vai decidir como é que tem aí as suas preferências. Então, o que essas crianças já vão aprendendo? Vejam bem, primeiríssima infância, crianças bem pequenas, e elas já estão tendo oportunidade de perceber que existe essas diferenças entre as crianças e entre as famílias. Elas já aprendem sobre pluralidade, pluralidade na sociedade. Quando eu terminei, falei certinho. Bom, a educação infantil ela tem 3 grandes compromissos. E quais são eles? O primeiro deles é a função social. Que função social é essa? É a função de acolher. Então, nesse espaço de aprendizagem, de brincadeira, de socialização, entra como uma função social também, porque muitas crianças acessam a educação infantil para possibilitar que as suas mães atuem no mercado de trabalho. Então, agora eu quero compartilhar com vocês uma ilustração do Tonucci, Francesco Tonucci, que ele é um psicopedagogo italiano. Vamos lá. Olha só. E o Francesco Tonucci, ele tem essa palavra, né, que é partindo da infância que se constrói uma cidade para todos. Essa é a ideia. Bom, observem aí essa imagem. Tonucci, quando ele publicou essa obra, né, no qual estão penduradas várias crianças, ele faz uma dura crítica. Na verdade, uma denúncia ele faz da ideia de que armazenar crianças em local seguro a fim de que os pais tenham mais liberdade para tratar dos seus compromissos, né? E associado a isso, é muito comum ouvirmos comentários de que a escola é um depósito de crianças. E não, a escola não é nem cabideiro e nem depósito de crianças. E não importa o porquê os adultos, os pais, os responsáveis necessitam da escola para seus filhos e filhas. A educação infantil ela existe porque é um direito da criança. E a escola, ela não pode ser para poucos. Ela tem que ser para todos, né? A escola é um espaço para educar, um espaço para a liberdade. É o lugar onde se ensina a viver com mais inteligência, mais tolerância e felicidade. Bom, a escola é um espaço complementar na tarefa de cuidar e de educar das crianças, em parceria com as famílias, né? E, bom, a outra função da escola é a função política. Então, vamos pensar aqui. A educação infantil ela existe para combater, eu creio, né, que o principal problema da sociedade brasileira, que é a desigualdade social, é, por meio da educação infantil, proporcionar às crianças nesse segmento, né, repertório para quando elas acessarem o ensino fundamental, estarem num patamar de oportunidade, um bom patamar de oportunidade, né? E a outra função é a pedagógica, que é complementar a educação familiar, que é ampliar, né? Ampliar as possibilidades de conhecimento das crianças. Então, vamos supor, uma família que ela tem um gosto musical, vamos supor, um gosto musical clássico, ouve só música clássica, muita música clássica, que é ótima, que é maravilhosa, quando ela vai para a escola, ela vai ter oportunidade de outras culturas, de outros conhecimentos, outras músicas, e apreciar, e escutar, e algo diferente. Então, ela vai diversificar, né?
E aí a família, ela não fica isolada nesse contexto. Então, dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de um território, está lá a escola. Isso é muito importante para a compreensão da realidade, a vizinhança da escola e principalmente pela experiência que a criança traz da comunidade para dentro da escola. E a gente pode estar... essas influências, elas são muito abrangentes, porque a gente pode, por exemplo, estar muito distante aí do Japão. Mas nós temos cultura do mangá, estão tão presentes por meio dos desenhos, e tudo isso influencia as crianças. E trazem questões para serem abordadas dentro da escola. Então, o professor ele deve saber o que as crianças assistem, o que eles conhecem por meio dos desenhos que estão sendo veiculados, as personagens desses desenhos, conhecer as características das festas, do que a escola ela pode contribuir para influenciar nesse território da escola. Então, essas particularidades são questões que devem ser consideradas, inclusive na construção do projeto político-pedagógico da escola. Então, isso faz com que a escola estreite essa conversa com a comunidade, essa relação com a comunidade. Às vezes a gente pode ter no mesmo bairro 2 escolas, mas se constituem territórios específicos. São bem diferentes as 2 escolas no mesmo bairro. Tem compreensão bem diferente, dinâmicas bem diferentes. Né? Além desses compromissos, nós temos 3 grandes princípios na educação infantil. Um deles diz respeito à igualdade. Então, a gente fala de igualdade desde a Revolução Francesa, lá no século XVIII. Isso já era discutido. E era discutido como uma questão fundamental. E hoje, a ideia de atender as comunidades mais vulneráveis para que possa ter oportunidades, porque sem oportunidade não existe equidade. Né? E a equidade é um dos grandes princípios da educação. O outro princípio diz respeito à inclusão. É o direito das pessoas com deficiência de estarem na escola, direito de aprender, direito de conviver, de participar das brincadeiras, das canções, dos conceitos. Porque a pessoa com deficiência, ela tem também muitas possibilidades. E tanto as famílias como as escolas, elas devem trabalhar na promoção dessa inclusão. Então, a escola tem que ver todo o seu compromisso com essas crianças. Pensar na acessibilidade, na formação dos professores e professoras, mas principalmente com um desenho de intervenção para darem suporte para esse desenvolvimento. Estar junto com outras crianças acelera esse desenvolvimento. E para as crianças que não têm deficiência, elas aprendem na interação sobre a diversidade e naturalizam a presença do colega com deficiência na sociedade. E quanto mais novas essas crianças tiverem essas experiências, os resultados serão melhores. Outro item é sobre educação integral. As crianças precisam ter educação com integralidade. Eu não estou falando de período integral. Eu estou falando de educação com integralidade, sensibilidade nas relações sociais, formar sujeitos integral, práticas mais integrais, interdisciplinares, com reconhecimento da diversidade. E aí tem alguns princípios que precisam ser defendidos, né? E um deles é a educação antirracismo. E aprendendo a história da África, elucidar o quanto esse país tem um dever com essas populações. Isso é imprescindível. E ainda mostrar suas contribuições culturais, os contos, a literatura, suas canções, as danças, pensando aí na identidade das crianças negras e também das crianças indígenas. E aí existem leis para isso, né? Nós temos aí a 10.639 de 2003, que fala sobre a cultura afro-brasileira, e temos também a Lei 11.645 de 2008, que fala da cultura indígena.
Então, elas garantem que as diferentes formas das crianças possam conhecer e interagir com a cultura, constituindo saberes sobre a cultura afro-brasileira e indígena, e constituem enormemente, que elas contribuem, na verdade, enormemente nessa constituição de saberes sobre a cultura e contribuem enormemente na constituição do nosso povo. Então, tudo que uma criança precisa para se constituir como sujeito pessoal é sujeito social. Então, experiência. Eu tive como experiência alguns anos atrás, quando eu fui introduzir um diálogo sobre a cultura indígena, com uma turminha de 5 anos, e eu fui verificar os conhecimentos prévios que as crianças tinham sobre a temática, né, da cultura indígena, sobre o índio, e eu fiquei assim assustada, porque algumas crianças se referiram aos índios como figura folclórica, como um Saci Pererê, por exemplo, né? E isso rendeu um trabalho de muitos meses, porque precisa desmistificar isso, né? Eles precisam entender qual a diferença entre uma personagem folclórica e a cultura, de fato, indígena, né? E aí, como que a educação infantil trabalha com crianças bem pequenas? Então, quando nós trabalhamos essas temáticas, as crianças terão intervenções aí significativas na subjetivação. A cultura do povo nativo dessa terra, referenciada, referendada, conhecida, passa a ter um olhar de uma maneira mais positiva. E esse olhar mais positivo é que vai contribuir para o nosso ser brasileiro, com esse reconhecimento das diferenças culturais. Então, tudo isso é muito importante para a constituição da nossa identidade pessoal, mas também da nossa identidade social. E esse é um compromisso histórico e que está nas nossas mãos, professores. Um outro compromisso é o da migração. Pessoas saem desses locais de origem por questões políticas, por questões de trabalho, por questões religiosas e, pior, por guerra. E nós precisamos nos preparar, né, para recebermos essa população, estabelecer uma relação intercultural, sem o viés de superioridade, mas de acolhimento. E o Brasil está tendo cada vez mais imigrantes no nosso território. Então, todos esses compromissos são muito delicados, mas esse que eu vou me referir agora talvez seja o mais delicado de todos, que é a igualdade de gênero. E nós precisamos ensinar as crianças sobre os direitos das mulheres. E isso pode ocorrer por meio de brincadeiras, leituras. O menino pode brincar de boneca. Por quê? Brincar de boneca estimula o cuidado com o outro. E se isso é importante para a menina, porque no futuro ela será uma mãe, é importante para o menino, porque no futuro pode ser pai. Então, as crianças, elas podem expressar qualquer tipo de sentimento. Então, os meninos também podem chorar. Os meninos também podem usar roupas rosas, brincos, cabelos longos, podem brincar de casinha, podem cozinhar. As meninas podem ser heroínas, podem jogar bola. Percebam, a ideia de igualdade é muito importante. Ela deve ser presente na escola, não só na sala de aula, mas também na comunidade. Práticas dessas introduzidas na primeira infância promovem uma educação com menos estereótipos e discriminação. E aí os dados, né, em relação ao feminicídio têm mostrado o quanto é importante trabalharmos esta temática na escola com as crianças desde bem pequenas, né? E há quem diga, inclusive, que a igualdade de gênero beneficia também a economia mundial. Então, bora lá. E finalizando essa parte aí de compromissos, vale falar sobre o meio ambiente. Não dá para deixar de falar do meio ambiente, né? Porque nós precisamos cuidar desse planeta e das pessoas desse planeta.
Se tivermos alguns objetivos comuns, estamos falando da necessidade de sobrevivência, né? Temáticas como o uso racional da água, reciclagem de materiais, uso consciente dos materiais mesmo, cultivo de horta, apreciação das belezas naturais. Então, todos são temas que a educação precisa trabalhar, que são muito importantes. Agora, mudando um pouquinho de temática, nós vamos falar sobre afetividade, porque não dá para falar de conhecimento sem falar de afetividade. Nós temos que estabelecer relação entre saberes e afetos, né? Então, tive uma orientadora no mestrado profissional, a professora Emília Cipriano, e ela diz que professor é materializador de sonhos. Alguém aí já foi influenciado por uma fala, por um comportamento de um professor? Professor é construtor de identidade, né? E tudo isso que foi falado até agora, né, combina bem, construtor de identidade, né? E ela tem uma frase que é a seguinte, professora Emília Cipriano: se queremos trabalhar com saberes das crianças, temos que trabalhar múltiplas linguagens, diferentes fazeres, elas precisam de ação, não podem ficar só na contemplação. Precisam fazer, construir projetos, organizar, ter iniciativas. Então, tudo isso quem promove é o professor. Então, um outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao currículo com propostas bastante diferentes, né? E não estou falando de extremos mesmo, né? Porque de um lado a gente tem uma prática tradicional, no qual a professora se dirige ao grupo todo de uma forma que todos os alunos se dediquem às mesmas tarefas, ao mesmo tempo, com atividades dirigidas de leitura, de escrita e de ensino de conteúdos disciplinares. Isso de um lado. De um outro lado, tem-se a proposta de espaços reservados para as brincadeiras, para as atividades criativas e a livre expressão da criança. Então, eu vou agora compartilhar com vocês outras imagens. Então, ao contrário de propor atividades dirigidas, todas iguaizinhas, o que se propor na educação infantil são atividades como esta imagem, outra imagem do Tonucci, né, onde tem aí as crianças livres para explorar, né, e uma joga bola, outra sobe na árvore, uma pinta, outra está brincando com modelagem de areia, e outra está brincando com água, outra está brincando com outra pintura. Então, possibilitar situações para que as crianças participem de diversidade, uma diversidade de oportunidades, né? Então, pensando que a leitura, ela faz parte do cotidiano das crianças. Na educação, a gente ouve histórias, contam histórias, tem escrita por meio de desenho, tem a escrita feita pelo professor das histórias que são narradas pelas crianças. E isso garante o encontro das crianças com a cultura escrita e a oralidade. Mas, enfim, o que tanto a criança precisa para aprender a escrever? Vamos ver. E aí tem uma crítica que é feita, uma outra crítica que foi feita pelo Paulo Fock, também que é um estudioso da criança pequena, bem pequena, inclusive ele é bem de creche, de criança de berçário, né? E ele diz o seguinte, que as apostilas, que é o que se usa naquele primeiro modelo lá tradicional, as apostilas não traduzem
a complexidade da educação infantil. Se traduz num modelo de professor que não serve para a primeira etapa da educação básica. Tá? Isso é emburrecer nós, professores e professoras. Somos muito mais capazes do que qualquer apostila, livro didático que possam nos traduzir. Certo? Então, foi bem claro aqui. Eu tenho dito isso sempre, né? Que não cabe o uso de nem de apostila, nem um livro didático para a educação infantil. E, de um modo geral, as escolas que adotam é porque têm na compreensão de que seus professores não são capazes de desenvolver o trabalho. Então, o que de fato a criança precisa fazer antes de aprender a escrever? Então, vamos lá. Antes de escrever, essa mão, ela precisa amassar a massinha. Bastante massinha. Antes de escrever, essa mão precisa usar tesouras. Antes de escrever, essa mão precisa pintar. Antes de escrever, essa mão precisa usar várias pinças. Antes de escrever, essa mão precisa apertar esponjas. Antes de escrever, essa mão precisa fazer transferências entre recipientes, pode ser de água, de areia, de grãos. Antes de escrever, essa mão precisa alinhavar. Antes de escrever, essa mão precisa manipular slimes. Antes de escrever, essa mão precisa manipular pregadores. E tudo isso para quê? Para desenvolver o que a gente chama de muñeca. É esse movimento aqui que ela precisa desenvolver. Outra principal função, a principal estratégia para a criança aprender a escrever é desenhar. Não é pintar desenho xerocado, mimeografado. Ela desenha e ela pinta. Ela vai desenvolvendo isso aqui, que é importantíssimo para depois ela escrever, registrar. Não é? Então, quando Paulo Fock fala lá dos livros, ele dá uma ênfase ao livro didático, ao livro da literatura. Literatura. Não ao livro didático. E aí eu trouxe aqui, para a gente já ir encerrando, eu trouxe aqui uma figura da Mafalda. Adoro Mafalda, hein? Então, que ele diz o seguinte, que o mundo seria muito mais lindo se as bibliotecas tivessem mais importância do que os bancos. Né? E para a escola que seria muito lindo. Temos mais bibliotecas, mais livros circulando, livros mais baratos, sem taxação de impostos, né? Para a gente poder ter bastante livro, presentear crianças com livro. Né? E aí eu encerro com mais essa figura, fazendo uma homenagem à literatura. E como estamos falando de educação infantil, uma homenagem à literatura infantil. Até mais, até o dia do Masterclass, um grande abraço aí para vocês. Tchau!